Fala aí pessoal, eu sou Carlos Albuquerque e esse aqui é o canal Botafogo Digital. E hoje, você sabe, né? Dia de jogo do Fogão. O Botafogo faz a partida de volta, né? Joga em casa no Newton Santos contra o Ipiranga do Rio Grande do Sul. Uma equipe que a gente estava até com um certo receio, né? No primeiro jogo, porque fez uma ótima campanha lá no Sul esse ano. Tinha passado pelo Bragantino, né? Passou pelo Bragantino na Copa do Brasil. E o Botafogo acabou conseguindo um ótimo resultado de 2-0 lá em Erechim. Hoje o jogo de volta vale 3,3 milhões de reais, é a classificação, né? O prêmio da classificação na Copa do Brasil. E o Botafogo não pode deixar escapar essa classificação que está já na mão do Botafogo. Não podemos subestimar o Ipiranga, obviamente. A gente tem que ter em mente que o duelo não está definido. Ontem, várias equipes grandes, né, da Série A se classificaram na Copa do Brasil. Acho que exceção feita ao Curitiba, que perdeu para o Sport de Recife, do nosso antigo técnico Anderson Moreira. Aliás, ótima campanha que ele faz no Sport. Para quem não sabe, o Sport Recife tem o melhor ataque do futebol brasileiro em 2023. Mas Anderson são águas passadas. Enfim, só um comentário. Então, Curitiba caiu diante do Sport. Curitiba que não vive um bom momento, mas todas as outras equipes passaram, porém, com dificuldades, tá? Tudo bem que o Flamengo acabou disparando uma goleada no Maracanã, mas entrou muito pressionado porque tinha perdido o jogo da ida, né, para o Maringá. Corinthians venceu nos pênaltis, passou nos pênaltis, né? Enfim, Corinthians está um turbilhão lá, mas não é problema nosso. Atlético Mineiro passou empatando com o Brasil de Pelotas. Então, jogos todos duros, exceção do América Mineiro, que disparou uma goleada sobre o Nova Iguaçu, né? A Laranja Mecânica. Enfim, pessoal, então, ponto fundamental que o Botafogo leve a sério o jogo de hoje. A equipe deve poupar alguns jogadores. Eduardo deve ser poupado, Di Plácido deve ser poupado, Adrielson deve ser poupado. Enfim, esses são alguns dos jogadores que o Luiz Castro deve ter no banco, né? Foram relacionados, porém ficarão ali no banco, numa necessidade, podem entrar. Mas o Botafogo que joga hoje será Perry, né? Tô imaginando, né? A gente vai saber só mais tarde. O Perry, o Rafael jogando na lateral direita, o Sampaio deve, né, seguir no lugar do Adrielson na zaga, Cuesta, o Hugo voltando, lateral esquerda. Depois no meio de campo, a tendência é que a gente tenha Tietê, que está numa fase ótima aí, artilheira, né? A fase artilheira. Tietê, Marlon Freitas, acredito que também o Lucas Fernandes e o Gustavo Sauer para compor o meio de campo, né? O Sauer tem que jogar, né? Porque não tem sentido ele não ter entrado, então é um jogo muito bom para ele, né? Até pelo estilo de jogo. E na frente a gente deve ter Tiquinho e Luiz Henrique. É isso? É isso. O Matheus Nascimento está voltando, acho que vai se juntar ao grupo na concentração. Ele está voltando daquele tour pela Europa que ele fez com a seleção sub-20, onde inclusive a gente trouxe aqui, ele marcou um gol numa das vitórias do Brasil, no jogo contra a República Dominicana. Matheus Nascimento de volta, enfim, alguns jogadores aí de volta, alguns ainda seguem fora, como o próprio Marçal, né? Quem sabe aí o Marçal não retorna no jogo de domingo, né? Queria também fazer um comentário. O nosso adversário de domingo, o Flamengo, que acabou vencendo bem ontem o seu jogo, vai ter um dia a mais de descanso, né? Então isso aí é uma desvantagem que o Botafogo tem, mas não vamos pensar nisso. Vamos lembrar também que o Luiz Castro, ano passado, a certo momento, ele comentou de que preferia até assim, jogos, né, 2 vezes na semana, quarta, domingo, quarta, quinta, do que ficar jogando só nos finais de semana. E, enfim, ele prefere a equipe em ação. E o Botafogo hoje, eu acho que vocês vão concordar comigo, tem um elenco que consegue rodar esse elenco, como há muito tempo, ou talvez em décadas, a gente não vê um Botafogo com tantas opções, especialmente para o meio de campo, né? A gente ainda peca nas laterais, tem que improvisar o Rafael, enfim.
Mas, de qualquer maneira, o Botafogo hoje tem elenco para poupar jogadores, acho certíssimo. O Eduardo, que hoje é a nossa grande estrela, né, ao lado do Tiquinho, seja poupado logo mais. E vamos ver, né? A tendência é essa, mas só saberemos o time titular realmente um pouco antes do jogo. O jogo hoje, 7h30, no Newton Santos. Enfim, o trio de arbitragem é do Nordeste, Alagoas e Ceará, se não me falha a memória. E, como eu disse, 3,300 mil, 3 milhões, né, e 300 mil reais em jogo. Então, uma classificação fundamental para o Botafogo, até para seguirmos motivados para vir com tudo aí no clássico de domingo. Nosso adversário certamente virá motivado, disparou uma goleada para cima do Maringá, pobre Maringá, mas a gente não tem nada a ver com isso. A gente tem que fazer o nosso dever de casa hoje, né, e com tudo no domingo, beleza? Pessoal, outra coisa que eu queria comentar também, o Botafogo ontem soltou uma nota sobre o gramado Lonier, né, que está sofrendo uma reforma. São 3 campos, para quem não sabe, lá no Lonier. Um lugar belíssimo. Por uma coincidência, eu frequentei o Lonier algumas vezes antes, né, dele ser adquirido pelos irmãos Moreira Salles. Então eu já conhecia o espaço, já conhecia o clube que existia lá, o hotel, a estrutura de hotel, né? E claro que a gente sabe que a estrutura era uma estrutura antiga, mas o terreno lá é um terreno bem grande, não talvez do tamanho que o Textor gostaria, para fazer toda a estrutura de treinamento de divisões de base e do profissional, mas é um terreno bem grande e o local é belíssimo, belíssimo, né? Como já deu para ver aí nas imagens, vocês têm visto, né, na Botafogo TV, mas eu queria dizer isso porque assim, sempre foi um local que me encantou antes de eu sonhar de que ele viria a ser um centro de treinamento do Botafogo. A pedra, né, os campos, os gramados ficam ali na base de uma pedra lindíssima, vegetação lindíssima, e isso tudo próximo, né, ali em Vargem Pequena, próximo do Recreio, próximo da Barra, que é onde a maioria dos jogadores moram, né? Então, realmente, o Lonier é um espaço maravilhoso que a gente tem que agradecer aí os irmãos Moreira Salles, que sempre fica aquela história, né? Será que eles vão trocar o espaço por ações, né, do Textor? Isso aí é uma tendência que aconteça, mas eles também fazem questão de que o Lonier seja um espaço para formação de atletas, né? E essa formação no sentido mais amplo, parte de educação, enfim. Realmente é um lugar muito bonito, um local maravilhoso, com um astral muito bom. Eu sempre gostei muito de lá e realmente, imagina se eu soubesse, né, que viria a se tornar um CT nosso, né? Uma coincidência dessas da vida e muito legal mesmo. E o Botafogo, então, voltando, né, soltou essa nota que está botando ali novas sementes, né, em um dos campos, vai ter, obviamente, um revezamento, os outros 2 estão liberados para treino, e aí vão rotacionar entre os 3 campos essa reforma aí do gramado, né, a manutenção, na verdade, do gramado para o inverno, que vai chegar em junho, né, final de junho, o início do inverno, então já é um preparativo. Isso é muito bom, a gente vê que o Botafogo, ao contrário da era pré-SAF, né, hoje tem uma manutenção constante, a gente sabe que tem muita coisa a melhorar, mas o caminho já está aí bem trilhado e eu acho que a gente tem que agradecer todos os dias de ter dado esse passo, né, muito importante, que é a SAF, beleza, pessoal? Bom, então basicamente é isso. Hoje temos um jogo que o Botafogo tem que se concentrar, deixar para pensar no Flamengo só após o apito final, né? Muito importante a gente carimbar essa vaga na Copa do Brasil para as oitavas de final, né? É um torneio que o botafoguense sonha, né, há muito tempo. Batemos na trave em 99 e claro que é difícil a gente pensar em título, mas o Botafogo quer avançar como não tem avançado nos últimos anos. Acho que aquele ano ali, 2007, né, contra o Figueirense foi
a última grande Copa do Brasil que o Botafogo fez e que chegou mais longe, se não me falha a memória, comenta aí embaixo se é isso mesmo. Pessoal, se você não é inscrito ainda, peço que se inscreva para dar aquela força para o canal embalar de vez, que nem o Botafogo está embalando, e a gente espera aí que seja uma semana, como dizem, né, iluminada para o Botafogo, com vitória hoje, vitória domingo, é pedir muito, e depois vitória contra a LDU, e assim a gente continue aí nessa energia positiva, né, nessa sequência de invencibilidade, que é a maior sequência de invencibilidade da Série A atualmente, beleza? Um abraço e até o próximo!